Superman, também conhecido como Clark Kent no planeta Terra, e Kal-El no seu planeta natal Krypton. É bastante conhecido por ser um dos super-heróis mais poderosos de todos os tempos, mas assim como muitos outros personagens do multiverso da DC, o Superman teve várias outras versões, e nesse vídeo eu vou listar as 10 versões mais poderosas do personagem. Então se inscreva no canal, deixe o like para ajudar e vamos para o vídeo. Quando o Dark Monitor Mandrake ameaçou sugar toda a vida e esperança do mundo, Superman, que era o exemplo mais perfeito de heroísmo, foi levado ao limbo dos quadrinhos pelos monitores, que buscavam salvar e manter o equilíbrio do multiverso. Nisso, Superman é fundido com sua contraparte chamada Ultraman, a fim de formar o robô do pensamento, conhecido como Superman da armadura cósmica. Nessa nova versão, ele consegue com facilidade derrotar o vilão Mandrake. Superman Armadura Cósmica é alimentado por simetria, memórias, dualidade, probabilidades e possibilidades. Uma máquina projetada pelos monitores para se defender contra absolutamente qualquer tipo de inimigo, capaz de se adaptar instantaneamente para combater qualquer ameaça futura, é descrito como um dispositivo de enredo literal, ou seja, ele pode criar, inventar ou alterar qualquer realidade, interferindo diretamente no roteiro das histórias em quadrinhos. Composto por pensamentos puros, o robô reage à força e ao poder do oponente, aumentando o seu em resposta para superar sempre qualquer perigo. Ele também tem consciência espacial e transdimensional. Sua força e velocidade transcendem qualquer coisa inimaginável, e aparentemente não tem limites, permitindo também conter literalmente o próprio limbo em suas mãos. Esses pontos fortes são todos combinados com absolutamente nenhuma fraqueza, já que o Superman da armadura cósmica é projetado para derrotar toda e qualquer ameaça ao multiverso. Com o passar do tempo, Kal-El viu todas as pessoas que ele amava morrerem, incluindo seus familiares, assim como o amor de sua vida Lois Lane. Num estado de profunda tristeza e solidão, ele abandonou o planeta Terra, e o seu paradeiro ficou desconhecido durante muito tempo. Ele também passou a responsabilidade de ser o salvador do mundo para o seu herdeiro, o Superman Secundus, criando assim a dinastia Superman, que era o termo usado aos descendentes de Kal-El, que continuaram a defender seu legado e heroísmo. Isso continuou a acontecer por séculos e séculos até a volta do Superman original. Kal-El nunca foi para um local exato no mundo, ele apenas andou vagando pelo cosmos, aprendendo novas técnicas com diferentes civilizações, culturas e raças, se tornando ainda mais forte. E no final de tudo, ele decidiu se aposentar na Fortaleza da Solidão, que ficava no centro do Super-Sol, onde ele ficou por quase 15 mil anos. Unindo todas as suas habilidades, conhecimentos, forças e poderes, ele pode ser considerado um dos personagens mais fortes da DC, praticamente um deus. O Superman Prime pôde até mesmo recriar galáxias inteiras, com todos os seus planetas e habitantes, da mesma forma que estavam antes de serem destruídos. Sendo um poderoso alienígena vindo do planeta Krypton, Kal-El se tornou um grande herói na Terra durante o final dos anos 30, sendo conhecido como Superman. Durante uma missão espacial, na qual o foguete usava kryptonita vermelha como combustível, a nave acabou passando por um problema e resultou em um grande desastre e na aparente aniquilação da nave, mas devido ao seu desaparecimento sem deixar vestígios, Superman acreditou que não havia sido destruído. Independente disso, o incidente foi seu primeiro grande fracasso. Depois de vagar pelo universo por bilhões de anos enquanto seus poderes aumentavam, no final dos tempos, Superman, o estranho visitante, que havia contido sozinho a decadência entrópica do universo com apenas uma fração de seu poder, usou suas próprias capacidades, agora transdimensionais, para alcançar a nave e ressuscitar a tripulação, e trazer todo mundo para uma nova realidade, onde o novo universo tinha sido criado, jurando que independentemente do que encontrasse nesse novo universo, ele ficaria com eles, não importa o que acontecesse. Superman, o estranho visitante, apareceu apenas nesse pequeno arco, mas em um curto período de tempo provou ser o mais poderoso do universo DC. Ele sozinho evitou que o universo entrasse em colapso por anos. Ele permaneceu nesse estado até não haver mais vida em todo o cosmo, que foi quando não haviam mais motivos para sustentar sua existência.
O Superboy Prime é uma versão alternativa do Superman que cresceu em um mundo onde os super-heróis eram apenas histórias em quadrinhos. No entanto, após uma estranha tempestade cósmica que o levou a conhecer o Superman da Terra 1, seus poderes começaram a se manifestar. Ele então viveu seus dias como um novo Superboy, mas após os eventos de Crise nas Infinitas Terras, seus sentimentos persistentes sobre seu mundo natal o tornaram cada vez mais psicótico, eventualmente se tornando uma das maiores ameaças do multiverso. Em seu auge, o Superboy Prime tinha a capacidade de voar anos-luz em questão de segundos e viajar tão rápido que ele podia se mover pelo tempo, um feito que só era possível anteriormente por aqueles que tinham acesso à força da aceleração. Além de ter todos os poderes normais do Superman, o Superboy Prime tinha a habilidade de congelar sóis com seu sopro gelado, e também podia mover planetas inteiros para fora da órbita. Para consolidar ainda mais seu poder absoluto, Superboy Prime já lutou contra a Liga da Justiça, a Tropa dos Lanternas Verdes e a Tropa Sinestro, todos de uma vez só. O Superboy Prime é imune a todo e qualquer dano. Ao contrário do Superman original, o Superboy Prime é imune à magia, à radiação solar vermelha e também à kryptonita. Ele também pode absorver a energia dos outros, o tornando cada vez mais forte, fora o aumento de poder adicional que ele ganha ao usar a armadura do Anti-Monitor, que extrai energia diretamente do multiverso. Essa versão do Superman foi criada no ano de 2005. Muitos fãs o consideram o melhor enredo do Superman de todos os tempos. Assim como em O Reino do Amanhã, essa versão de Kal-El mostrou muito mais do que apenas força física e resiliência. Essa também é uma das histórias mais inspiradoras do Superman, pois foca muito em sua força de caráter e em seu compromisso com sua ideologia, de manter a paz e a justiça sem ter que matar ninguém. Depois de salvar os astronautas de uma missão perto do Sol, que deu bastante errado, as células do Superman acabam crescendo rapidamente, tornando-o incrivelmente mais forte, mas tragicamente causando câncer também. Ao longo da história, Superman explora seus últimos dias, ficando cada vez mais poderoso, ao mesmo tempo em que fica cada vez mais perto da morte. A exposição do Superman a quantidades excessivas de energia do Sol aumentou seus poderes incrivelmente. Ao testar os novos limites dos seus poderes com um cientista, ele foi capaz de levantar o equivalente a 200 quintilhões de toneladas acima de sua cabeça com apenas uma mão. Apesar de tudo isso, esse era apenas o limite máximo do dispositivo, então ele certamente poderia ter levantado muito mais. A Terra 2 foi capaz de encontrar um novo Superman na forma de Val-Zod, que foi um dos kryptonianos que conseguiu escapar da destruição de Krypton. Claro, o Superman original também existia nesse universo, mas acabou sendo morto no início de sua carreira, após um ataque de Darkseid na Terra. Sendo assim, o planeta ficou sem a figura de um Superman para defendê-la de seus invasores. No entanto, outro Superman se levantou para assumir o manto do Homem de Aço. Seu nome era Val-Zod, um sobrevivente de Krypton, e que acabou se tornando uma versão bem mais poderosa do que a de Kal-El. Val-Zod é mais forte porque sabe usar os campos de energia alimentados pelo Sol amarelo de maneira mais efetiva, além de sua inteligência, que foi definida como nível genial, dando a ele grande vantagem sobre Clark Kent. Apesar de tudo isso, Val-Zod foi criado como um pacifista e continua lutando apenas quando necessário. Ele era poderoso o suficiente para derrotar Brutal, um clone do Superman criado por Darkseid, que se dizia ser mais forte do que o próprio Superman original e que tinha derrotado praticamente todos os heróis da Terra. Ultraman é uma versão maligna do Superman. Essa versão do personagem é de um universo alternativo conhecido como Terra 3, onde ele é membro do Sindicato do Crime. Ultraman possui todos os mesmos poderes do Superman, incluindo super força, voo e vulnerabilidade e visão de calor. No entanto, ao contrário do Superman, Ultraman é movido por um desejo de poder e controle, e não vai parar por nada para atingir seus objetivos. Ele também é mais implacável e disposto a usar seus poderes para prejudicar os outros, a fim de conseguir o que deseja. Ultraman reside na Terra 3, onde tudo é oposto. Isso significa, enquanto o bem sempre triunfa em nosso mundo, o mal sempre triunfa no dele. Portanto, Ultraman é a personificação perfeita do mal, assim como Superman é a personificação perfeita do bem. Só que ao contrário do Superman, que tem como seu ponto fraco a Kryptonita, o Ultraman deve ingerir o material constantemente se quiser manter seus poderes.
Da mesma forma, quanto mais ele come kryptonita, mais forte ele fica. Nesse universo, o Coringa acabou assassinando Lois Lane com suas próprias mãos, ao contrário da versão do Injustice. Porém, nessa versão, ele lidou com a dor da melhor maneira possível, e voltou como um dos heróis e defensores mais poderosos da Terra, e em vez de se tornar um símbolo de tirania e insanidade, tornou-se um símbolo de esperança. O fato dessa versão do Superman ter conseguido sair inteiro de seus dias mais difíceis foi o que tornou mais forte do que nunca. Ele foi fortalecido por sua força interior, e foi isso que lhe permitiu provar seu valor como um dos maiores super-heróis da história do planeta. Ele é a prova de que a verdadeira força vem de superar seus próprios demônios. Essa é uma força que poucas versões do Superman apresentaram. No entanto, além disso, a história se passa em um futuro distante, o que significa que ele passou muito mais tempo irradiado pelo Sol amarelo, tornando-se cada vez mais poderoso, a ponto de ficar completamente imune à kryptonita e todos os seus poderes serem fortemente amplificados. Uma das histórias em quadrinhos mais populares que acabou ganhando uma versão para videogame é Injustice, que conta a história do dia em que o Coringa conseguiu enganar o Superman, fazendo ele matar a Lois Lane, achando que era seu inimigo de longa data, o vilão Apocalipse. Isso fez o Superman ficar completamente irado, matando o Coringa de uma forma super brutal. Nessa versão, o Superman percebe que precisava ser mais rígido em relação ao planeta Terra, e ele começa uma ditadura matando todos que se opõem a ele, incluindo a população e os próprios heróis. Nessa história em quadrinhos, o Superman matou muitos super-heróis, incluindo o Arqueiro Verde, o Shazam e o Lanterna Verde Guy Gardner, todos de forma extremamente brutal. Tudo isso enquanto recrutava vilões para seu exército. Além disso, ele conseguiu convencer muitos outros super-heróis a segui-lo. A única exceção foi Batman, que não acreditava na marca da justiça do Superman, e isso levou a uma guerra total entre os dois. Durante seu reinado, ele acabou completamente com os crimes do planeta Terra, tornando super-heróis e vilões com ideias semelhantes à dele como seus generais, com ele mesmo atuando como alto conselheiro. Com o grande exército que ele reuniu, ele foi capaz de alcançar a paz total através da força. No final do quadrinho, o único outro personagem forte o suficiente para derrotar o Superman era outro Superman de um universo diferente. Jon Kent não é necessariamente outra versão do Superman de um universo diferente, mas na verdade é o legado do próprio Homem de Aço. Esse personagem existiu durante a versão pré-Flashpoint. Ele é o filho de Lois e Clark, na versão cânone dos quadrinhos, e herdou todos os poderes de seu pai. Ele até começou a lutar contra o crime ao lado do Clark Kent, antes de herdar o nome e o legado de Superman. Ao longo da história, Jon Kent passou muito tempo viajando pelo espaço ao lado de Jor-El, e assim foi capaz de aprender muito com as experiências de seu avô. Embora seus poderes sejam semelhantes ao do Super-Homem, o que o torna único é o fato de ele ser muito mais criativo ao usar os seus poderes. Além disso, pelo fato de ainda ser muito jovem, ainda tem muito espaço para crescer, pois pode acabar superando Kal-El em quase todas as áreas que o tornaram o Superman tão forte.